É verdade. Bom, então isso é mau. A entrada não sei se é muito canónica esta entrada. Ouviu-se? Esta é mais uma quadratura do Círculo com Lobo Xavier, Pacheco Pereira e o regresso de António Costa, depois de uma ausência de 2 semanas dedicadas à campanha para as eleições autárquicas. Precisamente as eleições vão dar um mote ao programa de hoje. Vamos refletir sobre os resultados e sobre os efeitos que podem gerar. E quem começa é Lobo Xavier, a quem dou os parabéns, porque também é um vitorioso da noite, isto é, venceu no Porto. Esperava mesmo que Rui Moreira ganhasse? Esperava como? Esperava no sentido daquelas análises pré-eleitorais sobre o que é possível ou não. Enfim, confesso que a dimensão da vitória me Mas surpreendeu. esperava a própria vitória? Eu esperava. Ficou agradavelmente Não, eu não surpreendido? esperava no sentido de eu ansiava. Achava que era uma coisa justa para o candidato, era uma coisa importantíssima para a cidade e era absolutamente importante para a política em geral. A possibilidade de realmente ser condenado a uma certa forma de fazer política, um certo tipo de atitude. E esse tipo de atitude política e de prática política ser condenada através da eleição de uma pessoa liberta de amarras partidárias, o que em si mesmo não é sempre uma vantagem, mas liberta de interesses, liberta de prisões, com o seu próprio, percorrendo sozinho a cidade do Porto, conversando com as pessoas e puxando por aquela mentalidade do Porto burguesa, independente e rebelde. Isso era uma esperança que eu tinha e confesso que foi cumprida para lá do que eu imaginava. Eu cheguei a falar com o Rui Moreira cerca de uma hora antes da SIC anunciar, dando-lhe um abraço pessoal como de alguém que tem hesitação e que acha que o resultado não vai ser completamente aquele em que se tornou. Portanto, eu não tinha realmente essa ideia. Mas devo dizer-lhe que eu não ganhei só aí. Eu tinha vários interesses e vários tabuleiros. Em Braga é uma vitória que minha família é de Braga, em parte, uma vitória que me enche de regozijo. No caso, uma e vitória do PSD. Em Penafiel, o meu amigo António de Sousa ganhou as eleições e, portanto, eu praticamente, o que é raro em alguém que pertence a partidos pequenos, tive satisfações eleitorais um pouco toda a noite. E até o António ganhar as eleições, apesar de... Também foi motivo de regozijo para si. Foi motivo de regozijo, claro. Eu Ganhou um almoço porque tinha apostado no... Eu tinha apostado justamente neste tipo de percentagens para o António. Eu achava que tudo conduzia a que a vitória Eu posso fosse... testemunhar que o António Costa estava mais prudente, desse tipo. fazendo as contas. Portanto, ambos perdemos. A vitória de Rui Moreira no Porto é uma vitória emblemática de um eventual novo significado da presença dos independentes na política? Eu acho que... em primeiro lugar, deixe-me dizer ao Carlos, eu não compreendo muito bem como é que os líderes dos partidos estão a reagir aos resultados eleitorais. Cada um tem a sua especificidade e causa-me a sua perplexidade, mas não entendo muito bem. Eu acho que, olhando para os números, não posso dizer, quer dizer, é evidente que o PS ganhou as eleições. É evidente que o PSD perdeu as eleições. O PS teve mais votos, teve mais câmaras, e o PSD perdeu imensas câmaras e perdeu votos. Mas quando olhamos mais finamente para os números, o que verificamos é que os números não se deslocaram, quer dizer, o PS não ganhou à custa do PSD. Nem propriamente houve um engrossar da votação do número de portugueses que resolveu escolher o PS. Nem por outro lado, a derrota do PSD é assim uma derrota tão esmagadora como seria de prever nas circunstâncias políticas atuais. E, portanto, eu não compreendo, por exemplo, nem o entusiasmo de Seguro, embora tenha que fazer pela vida, nem compreendo a depressão de Pedro Passos Coelho. Quer dizer, eu acho que, no caso do PSD, o líder do PSD foi errando sempre ao longo de todos os dias dos últimos... do último mês e meio. E mesmo na própria noite eleitoral errou. E ameaça pelas notícias que vejo sobre os anúncios de purga interna e sobre o modo como vão tratar os discrepantes, ameaça continuar a errar todos os dias. Não percebo, porque o PSD, apesar de tudo, em termos de votos,
a coligação, somando as coligações várias que têm o PSD e o CDS, somando esses votos todos, a diferença para o PS é uma diferença bastante escassa e não mostra uma revolução do eleitorado. Ao contrário do que muita gente está a querer dizer. Portanto, eu não compreendo nem que uns estejam tão eufóricos, nem que outros estejam tão deprimidos. E quanto ao peso dos independentes que eu questionava? Há várias explicações. Eu acho sinceramente que o caso do Rui Moreira é um caso diferente, assente porque o resultado do PSD, se o PSD não tivesse cometido 7 ou 8 erros crassos, objetivos e ostensivos, estaria hoje numa posição completamente diferente. O PSD não perde por causa da austeridade ou da governação ou por causa da emergência de seguro ou do PS. Eu acho que, em grande medida, perde por uma série de erros de comportamento partidário, de organização partidária e de atitude que são identificáveis em vários sítios, desde Sintra, a Gaia, num Oeiras, um pouco por todo o país. As razões que ditaram certas emergências de independentes são erros partidários absolutamente evitáveis. A maior parte deles, aliás, são herança de relvas. Já vi alguém querer imputar a responsabilidade por este caos autárquico do PSD ao ministro Moreira da Silva, mas a verdade é que, em boa parte, estes casos que ditaram a perdição do PSD foram todos pré-preparados por relvas. Relvas deixou ainda esta herança autárquica em... No caso de Menezes havia como dizer não à vontade dele de ser É isso que eu estou a Presidente do dizer. Eu aí não chamo isso um erro. Não chamo um erro. E é por isso que valorizo mais a vitória de Rui Moreira. Eu acho que aí o que aconteceu é que o partido não soube recusar na primeira fase, mas depois de ter Menezes, convenceu-se que Menezes era um candidato imbatível. Pela sua maneira de ser, pelo modo como faz política, como faz campanha, pelo modo como promete, como atua, convenceu-se que era imbatível. E, portanto, quem tivesse algum incómodo, apesar de tudo, transigia por causa da vitória. Portanto, aí o erro depois, a continuação do erro, foi ter apoiado a partir do governo Menezes de forma sistemática. Esse é que foi a continuação do erro. O erro propriamente de aceitar a candidatura de Menezes, não sei bem como é que se evitava. Mas aí não foi um erro, aí foi a emergência realmente de um independente, apoiado por um conjunto de pessoas transversais, da esquerda à direita, que de uma certa forma se ligava à continuação das coisas boas de Rui Rio, mas de outro ponto de vista se afastava, moderando aspectos mais negativos e de atrito que Rui Rio também tinha. E Rui Moreira assumiu bem isso, e era isso mesmo que ele queria, e a cidade queria mesmo isso, ao contrário do que diziam os jornais, que se venderam, sondagens inventadas, grande aparato mediático, gente comprada, com comidas, com dinheiro, com bolos, com tudo. Essa vitória tem mais significado por causa disso. António Costa, teve significado nacional a vitória do Partido Socialista? Boa noite. Bom, eu acho que todos os resultados têm significado. Sim, faltam os parabéns ao António Costa. O que falta também é esclarecer aquela pergunta da jornalista da TVI, que ela não fez bem a pergunta. Que o António, desculpem-me contar este fediver, o António irritou-se muito que uma jornalista perguntou-lhe: mas vai ficar na Câmara nos próximos anos? O António irritou-se e respondeu-lhe: sei lá o que é o amanhã, a senhora também não sabe. Mas não era essa a pergunta que se devia ter feito, os jornalistas não sabem. É se ele quer lá ficar, esse é que interessa, não é agora se ele vai ficar. Esta pergunta? Ou seja, quer mesmo estar na Câmara 4 anos? Eu não vim cá comentar-me a mim próprio, portanto comentar-me-ão quando eu não estiver. Agora vamos. É uma vontade. Agora vim cá comentar os resultados eleitorais. É uma declaração de vontade. Eu acho que há aqui várias ilações gerais a tirar. Não é? Bom, primeiro, eu acho que há 2 derrotados claros destas eleições a nível nacional. Um é o PSD, outro é o Bloco de Esquerda.
Quanto ao PSD, eu creio que o problema do PSD não foi só más escolhas eleitorais. Claro que as más escolhas eleitorais contribuíram bastante para o resultado, mas havia uma rejeição geral do PSD. Quem fez campanha, andou na rua, se há coisa que pode ter tido por seguro, é que as pessoas não querem estão contra este governo e querem uma mudança de governo. E gostariam que estas eleições tivessem permitido uma mudança de governo. Isso é claramente o sentimento geral das pessoas e, portanto, se Pedro Passos Coelho está deprimido, tem bons motivos para isso, porque, de facto, tem bons motivos para refletir sobre a necessidade de mudar. Deixe-me só, não é para atrapalhar, mas os números não sustentam aquilo que está a dizer. É só os números não sustentam é outra coisa. Os números do PSD sustentam isto que eu estou a dizer. O que depois quer dizer é uma outra coisa que eu também já lá chegarei. Bom, segundo derrotado é o Bloco de Esquerda. Porque, de facto, o Bloco de Esquerda definitivamente está preso no labirinto em que construiu para si próprio. O Bloco de Esquerda surgiu como uma novidade aqui há uns anos. E quais eram as novidades do Bloco de Esquerda? Por um lado, uma agenda em matéria de costumes, que o governo Sócrates absorveu, digeriu, pôs em prática e hoje, desde a descriminalização do consumo da droga aos casamentos gay, quer dizer, é uma agenda que está no essencial realizada e em que o Bloco já não constitui nem transporta qualquer diferença. A outra diferença que o Bloco podia constituir era, de facto, resolver um problema de governabilidade à esquerda que o PS e o PCP, por razões históricas e outras, não têm capacidade por si só de resolver. A verdade é que o Bloco não foi capaz de superar e assumir esta sua diferença. E, portanto, hoje o Bloco está reduzido àquilo que era antes de ser Bloco. Ou seja, duas seitas, PSR e UDP. Agora, a mais-valia eleitoral que o Bloco constituiu, aquilo que foi o Bloco a mais do que o PSR e o UDP, deixou de existir e mesmo com um rejuvenescimento, ou uma renovação da sua liderança e com pessoas particularmente simpáticas como o João Semedo, a verdade é que não conseguiu, quer dizer, porque está preso neste labirinto. E, de facto, o currículo do Bloco é o que é que o Bloco contribuiu para afirmar a esquerda ao longo destes anos. Nada. Verdadeiramente, em eleições autárquicas, contribuiu uma vez para que Pedro Santana Lopes derrotasse João Soares e contribuiu para a queda do último governo do PS e para a constituição deste governo de direita. Portanto, o Bloco já não vejo que seja reformável, tenho pena, porque acho que há pessoas particularmente estimáveis no Bloco, mas acho de facto é um falhanço. Porque, além de mais, só para concluir o seguinte, o Bloco, além de mais, faz uma coisa extraordinária. O Bloco quer sempre mimetizar alguma coisa do PCP. Ora, o Bloco não pode mimetizar nada do PCP. Porque o PCP tem duas gigantescas diferenças relativamente ao Bloco. Bom, três. Bom, uma história. Segundo, uma fortíssima implantação sindical, que o Bloco não tem. E depois uma implantação local, que quando chega ao momento das autárquicas, o PCP aparece em todo o país. Quer dizer, no sítio mais recôndito de Trás-os-Montes, o PCP existe, tem listas às freguesias, concorre à Câmara, bate pelos votos. O Bloco nem em Lisboa consegue apresentar listas a todas as freguesias. Quer dizer, o Bloco não elege um vereador em nenhum dos grandes centros urbanos. Portanto, é de uma fragilidade local total. E depois tem a atitude infantil de condicionar o seu relacionamento com o PS ao relacionamento do PS com o PC. Quando o PC só tem um objetivo nas eleições... O primeiro objetivo do PC nas eleições autárquicas é acabar com o Bloco. A seguir acabar com o PS, mas o primeiro objetivo é acabar com o Bloco. Portanto, é o cordeiro, não é, que se entrega nas mãos do lobo a dizer: ó Lobinho, trata... Não é o Lobo Xavier. Ó Lobinho, ajuda-me lá a entender-me aqui com o PS e a ter aqui alguma utilidade. Portanto, o Bloco derrotado completamente. Terceira, eu acho que há um terceiro grandes derrotados nisto, que é o pior do aparelhismo e o pior do que há de métodos na vida política. Aplicável a todos os partidos? Ou pelo menos aplicável a todos os partidos e seguramente ao PS e ao PSD, onde isso foi bastante visível. E eu queria dizer, há uma coisa que é importante. As pessoas têm distinguido entre os verdadeiros independentes e os falsos independentes. Bom, independente, eu creio que a candidatura do Rui Moreira é inequivocamente aquela que resultou de uma identificação com o sentimento da cidade.
Várias outras são candidaturas dissidentes. Mas essas candidaturas dissidentes não são menos importantes. Claro. Porque essas candidaturas dissidentes ou não tiveram nenhuma relevância ou tiveram a possibilidade de o eleitor explicar aos partidos que são capazes de corrigir os erros de escolha e de seleção e de processo que os partidos são viciados. E isso, quer do lado do PS, quer do lado do PSD, há vários casos desses, em que os dissidentes ganharam porque têm a confiança dos eleitores, e ganharam por muitos, atenção, e ganharam por muitos, quase todos, com a maioria absoluta. Quase todos com a maioria absoluta. O que é uma grande lição para os aparelhos partidários. Está convencido e que o para PS as lideranças... e o PSD aprenderam a lição? Não sei se aprenderam. Tenho a esperança que aprendam. Porque não há regime sem partidos. Eu não sei se estão a aprender. Não há regime sem partidos. Agora, não há bom regime exemplo democrático que sem não partidos. aprendem é o Acordo de Sintra, em que 24 horas depois das eleições, o PS, o PSD e a CDU fazem um acordo para gerir a Câmara, cujo único objetivo é afastar o segundo candidato independente. O que eu digo é Bom assim, exemplo. tenho esperança que venham a aprender. Há um resultado, eu aliás disse-o aqui várias vezes, e portanto não queria deixar de o repetir também. Para além do meu próprio, havia um outro resultado que eu acho que para mim era muito importante para a qualidade da democracia, que era a derrota do Dr. Luís Filipe Menezes. E essa derrota do Luís Filipe Menezes acho que é uma coisa que deve ser festejada em todo o país, porque é um fator de regeneração da qualidade da vida democrática da maior importância. Naturalmente, eu estou dividido entre... Enfim, o candidato do meu partido e meu amigo, é o Manuel Pizarro, tenho muita estima e amizade também pelo Rui Moreira, e o eleitorado do Porto foi muito inteligente. Porque, se formos vendo o que é que foi acontecendo com as sondagens, houve uma coisa muito clara. Desde cedo, que o Luís Filipe Menezes ficou com um teto de onde nunca subiu. Nunca subiu. E depois foi num crescendo o Manuel Pizarro, foi crescendo o Rui Moreira, e a questão era muito clara. Na ponta final, iria ganhar aquele que dos dois conseguisse concentrar o voto útil anti-Menezes. Não, foi o Rui Moreira, podia ter sido o Manuel. Deixa-me só fazer uma observação. O Manuel Pizarro fez provavelmente o melhor discurso eleitoral da noite. Sim, notável. Fez o melhor discurso eleitoral da noite. Um notável discurso, aliás, de um grande... Quer dizer, com uma felicidade que eu compreendo muito bem. Não, de um grande político e, portanto, tenho muita esperança, aliás, que o Manuel Pizarro e o Rui Moreira se consigam entender para a governação da cidade do Porto, porque é uma cidade fundamental para o país e um bom entendimento entre eles era absolutamente essencial. Depois, há uma outra dimensão, que eu também não queria deixar aqui de dizer, porque estivemos a falar dos vencidos, não é? Agora, relativamente a vencedores. Vamos ver, o PS tem todas as razões para estar contente. Quer dizer, o PS, quer no critério que definiu, quer no critério que o PSD definiu, ganhou as eleições. O PS tinha dito, ganhamos se tivermos mais votos. Teve mais votos, ganhou. O PSD tinha dito, ganhar é ter o maior número de câmaras. Bom, o PSD teve menos número de câmaras, o PS teve maior número de câmaras, portanto, o PS ganhou. Tem razões para estar feliz. O PS ganhou em sítios... Não, ganhou grandes bastiões da direita. Ganhou, por exemplo, Vila Real. Uma grande capital de distrito, nunca, que foi sempre PSD, foi conquistada por um socialista, pelo Rui Santos, é a terra de Passos Coelho. Rui Santos fez uma extraordinária campanha e ganhou. Recuperou velhos bastiões socialistas, como Vila Nova de Gaia. Ganhou sítios que foram anos governados por velhos dinossauros do PSD, como Vila Nova de Paiares. Portanto, ganhou câmaras extraordinárias. E perdeu outras, naturalmente, muitas delas por desgaste. Quer dizer, quem governa uma Câmara como Braga desde 76, só por milagre é que um dia não perde. Quer dizer, e perdeu por erros, como no caso de Matosinhos. Esse dia chegou, pronto, chegou agora. Portanto, o PS tem boas razões para estar contente com o resultado eleitoral. Não há razões para o PS estar preocupado com o facto de, olhando para os números, eu pelo menos não vejo aquilo que seria previsível, isto é, que ao desgaste do PSD correspondesse um crescimento do Partido Socialista. E mesmo as sondagens têm um elemento perturbador, que é o PS sobe um bocadinho, mas o PSD também sobe um bocadinho. Isto é, não está a funcionar, aparentemente, aquilo que seria normal acontecer, que é o descontentamento provocado por um grande partido. Isto é o que faz conhecermos há muito tempo. O meu amigo ia dizer a segunda parte do que eu ia dizer. Agora estive a explicar os motivos pelos quais o PS tem razões para estar não digo mais nada. E tem razões para estar coisa para si. Ganhou mais câmaras, teve mais votos, ganhou vários bastiões, etc. Agora,
há um outro significado destas eleições. É que há muito caminho a percorrer. Quer dizer, há muito caminho a percorrer. Quer dizer, destas eleições não resulta o PS como uma alternativa clara e imediata à atual solução governativa. E isso traduz-se em várias coisas. Você, António, não tem mais votos também, para não? Traduz-se na dimensão da abstenção, traduz-se no crescimento brutal dos votos brancos e nulos, que é uma coisa que as pessoas não têm nada de devida dimensão. Mas é o grande crescimento percentual, é o crescimento de votos e nulos, mais do que duplicam. Os blocos e nulos juntos têm mais que o bloco de esquerda. Sim. Não a ver. E nós não podemos ler o que está escrito nos votos nulos, porque mas se é pena, ler é o que pena. está escrito nos votos para os nulos... seus arquivos. Uma das coisas que se olha, nestas alterações da lei eleitoral, uma das coisas que se devia fazer era a possibilidade de serem acessíveis para consulta os votos nulos para saber que mensagens é que estão. São só palavrões e desabafos, são coisas mais concretas. Era um estudo sociológico, além de mais, acho que era muito interessante de ser feito. E o voto branco e nulo eu valorizo pelo seguinte, porque a abstenção pode ter as causas mais diversas, quer dizer, pode ser o desinteresse em geral, mas também há pode ser o falso... abstenção... Há de tudo, mas também há a abstenção de que bem, não vale a pena ir votar porque ele já ganhou. Há várias coisas. Agora, e há a abstenção porque eles são todos iguais. Agora, o branco e nulo, não. O branco e nulo é alguém que vence o incómodo de a comodidade de estar em casa, sai à rua, com chuva, vai à urna para dizer algo. Quer dizer, e isso é muito significativo. Isso significa que, de facto, há aqui um espaço de alternativa que ainda está por corporizar e está por mobilizar, não é? E, portanto, aqui, eu diria o seguinte relativamente ao PS. O PS tem muitas razões para estar contente. O secretário-geral empenhou-se decididamente na campanha, percorreu o país todo, batalhou, lutou. O resultado, ganhámos em votos, ganhámos em câmaras, mas significa que há ainda bastante caminho a fazer. Acho que superámos a fase, digamos, da queda, que muita gente estimava há 2 anos, que depois da derrota das legislativas se podiam pressagiar longas décadas de escuridão para o PS. Acho que não, manifestamente. Esse caminho que há para fazer... Não, caso, agora há muito caminho a fazer. Esse caminho que há para fazer, esse muito caminho, é o de convencer os eleitores de que os partidos não são todos iguais, de que é possível, de facto, se fazer diferente e ser diferente? Não, essa é uma das coisas que é fundamental. E porquê é que eu sinto que a dinâmica da vida política portuguesa não vai nesse sentido, mas porventura no oposto? Isto é, aparentemente a contribuir... Provavelmente porque é um pessimista. E o António? Vamos ouvir o Pacheco Pereira, que o bate certamente em pessimismo. Exatamente. Pacheco Pereira. Já agora, parabéns também. Mandatário em Rio Maior. O PSD venceu. O PSD venceu, reforçou a sua posição. O PS tem um descalabro muito considerável e a CDU tem um excelente resultado. E, portanto, a minha Presidente de Câmara, que eu fui mandatário com muita honra, está de parabéns. Mas você também ganhou no Porto. Mas também ganhei no Porto. Eu ganhei. Eu, aliás, pelo seguinte, eu acho que qualquer genuíno social-democrata no Porto, e muitos o fizeram, só se podiam reconhecer na candidatura de Rui Moreira. E, portanto, agora ponham-me um processo também a mim, embora as declarações são a posteriori. Se uma declaração desse tipo não, porque é enquadrava... evidente, não, é porque permanentemente há uma desvalorização do conteúdo das propostas. Deixemos os homens também são relevantes. Quer dizer, eu não percebo como é que a direção do PSD, com a linguagem política que tem em relação ao país, de austeridade, contra o esbanjamento, contra os excessos das obras públicas, apoia um candidato que, aliás, mais que um candidato, porque em Lisboa o mesmo problema se deu, que oferecia tudo possível e imaginário. Portanto, não há consistência nesta posição, para além de, evidentemente, representar o pior do aparelhismo. E, desse ponto de vista, a derrota do Porto é uma derrota que vai muito para além da situação do Porto e Gaia, porque na realidade são as duas. Porto e Gaia, imagino que é o aparelho do PSD em Porto e Gaia, o abanão que levou, porque em alguns casos podia-se refugiar do Porto ia para Gaia, de Gaia para o Porto. Quer dizer, a traição a Rio e ao PSD de Rio, que de alguma maneira correspondia a um certo ethos da cidade, a uma certa moral, e que ajudou a formatar politicamente essa moral, teve um custo que só pode
festejar quem verdadeiramente acha que a social-democracia não é apenas um slogan, nem uma parte do nome de um partido, mas é uma substância política. E essa substância política, se há cidade que tem sentido ser social-democrata nesta lógica, é o Porto, que é uma cidade que não é jacobina, não fez a República por telégrafo, é uma cidade em que o liberalismo data do século XIX, é do 24 de agosto, é a cidade em que o liberalismo está inscrito no funcionamento da cidade do trabalho, da cidade do pequeno comércio, das pequenas empresas, em que muitas das instituições da cidade, muitas das instituições da cidade nasceram de gente como marçanos e donos de mercearias no século XIX, que criaram o Ateneu, médicos, arquitetos, a Associação Comercial, criaram instituições que de alguma maneira representam uma cidade única. Se quisermos, a cidade mais parecida com as cidades da Liga Hanseática no norte da Europa. Uma cidade, eu digo isto várias vezes, em que pessoas como o Thomas Mann se sentiriam bem, se sentiriam em casa. E, portanto, esta cidade é exatamente o oposto dos porcos assados e do Quimbé. Porque o porco, eu, aliás, acho que aí há uma manha grande. Quer dizer, o Menezes foi com os porcos para os bairros sociais, eles comeram os porcos e votaram no Rui Moreira. O que é, de facto, uma grande sabedoria. Bom, agora, deixando esta história, vamos então... Significado nacional e efeitos nacionais destes resultados. Há um aspecto do significado nacional real, que é, de facto, uma grande derrota do PSD. É uma derrota em vários sentidos. Primeiro, há uma derrota do governo e da governação. Porque a verdade é que a governação cria um pano de fundo para depois potenciar a situação local, conselho a conselho, freguesia a freguesia. E esse pano de fundo, obviamente, existe. O número de votos que o PSD perde é muito significativo, mesmo em coligação, e em particular nas áreas urbanas há uma enorme derrota, é onde é mais significativo o voto nacional. Desse ponto de vista, a única, não é por estar aqui o António Costa que eu digo isto, a única vitória do PS com significado nacional é claramente a de Lisboa. Em todos os outros sítios não teve nenhuma vitória dessa natureza e, portanto, isso devia levar o Partido Socialista a pensar duas vezes. O segundo aspecto em que a derrota do PSD é grave para o PSD é que o PSD, nos últimos anos, durante o longo período de Sócrates, acantonou-se, e já antes, acantonou-se nas autarquias. Exatamente como não tinha poder nacional, tornou-se ainda mais um partido autárquico. E o aparelho do PSD, em todos os sentidos, inclusive é nesse. Mesmo nos bons, mas mesmo nos bons. Acantonou-se nas autarquias. E, portanto, ao se acantonar nas autarquias, perdeu muita da dimensão nacional. O PSD hoje tem um problema de dimensão nacional. Não tem interlocutores com influência a nível nacional, para além das emanações do aparelho, que podem chegar a primeiro-ministro. Mas não deixam de ser a sua carreira, a sua experiência, o seu mundo, é o mundo de uma carreira intrapartidária. E perdeu a dimensão que tinha com Sá Carneiro, com Cavaco Silva, com Bota Pinto, que eram pessoas que tinham uma vida profissional e que tinham uma vida e que tinham um mundo e que tinham uma vida política feita não propriamente da dependência de uma carreira, mas de uma relação com setores da sociedade de que eles eram o espelho. Os self-made men do PSD na sua fase inicial, as pessoas da classe média que tinham uma certa mobilidade social, os homens bons das localidades. Portanto, esta era a realidade. E os jovens, durante um certo período de tempo, porque era um partido que tinha uma curva deste género. Tinha muita gente nova e tinha gente a partir de uma certa idade. Porquê? Porque tinha ido buscar uma parte ao período antes do Salazar, em parte também a Ação Nacional Popular, mas em parte também a certos setores republicanos da província, de onde vieram alguns notáveis, Montalvão Machado, Leonardo de Almeida. Portanto, havia de facto um recrutamento deste género. E o que se passa é que a parte dos jovens tornou-se carreirista em grande parte e, portanto, controla hoje grande parte do partido e perdeu qualquer dimensão nacional. A autarcização faz com que os resultados dessas eleições sejam mortíferos para o aparelho do PSD. Não é por acaso que a primeira tentativa é de purga, porque essa é a linguagem que eles conhecem. A linguagem que eles conhecem é exatamente de não discutir politicamente o que acontece, mas discutir em termos administrativos e punitivos e disciplinares. E mais, e contrariamente ao que se pensa, isto pode não se refletir numa crítica sistemática à direção do partido. Pelo contrário, até se pode refletir num juntar ainda mais à volta do pouco que tem. É por isso que o Congresso
e a antecipação do Congresso pode resultar em coisas albanesas, não é? Como já aconteceu várias vezes no passado, e depois não tem nenhum interesse, não tem nenhum significado político para as eleições, porque não há nenhuma análise do que aconteceu. Este murro no estômago do aparelho, que é de facto muito complicado para um partido como o PSD, que exatamente perdeu esta dimensão nacional, vai criar condições de conflitualidade interna que não são necessariamente por boas razões. É que poderia ser por boas razões, mas não são necessariamente por boas razões. Que subitamente encolheu o número de carreiras possíveis, o número de lugares disponíveis, o número de lugares que uma concelhia ou uma distrital tem ao seu dispor no mecanismo de sindicância dos votos a nível nacional. E, portanto, este refluxo, como não se faz necessariamente, porque o eleitorado está mais solto. Os militantes, na sua grande coisa, têm alguma liberdade de atuação. O aparelho é que não tem. Acantonado nos seus bastiões, e os seus bastiões são as estruturas do partido, ainda provavelmente vai gerar efeitos piores. O que pode fazer o Luís Filipe Menezes com uma derrota destas? O Luís Filipe Menezes é vingativo, pessoalmente, e, portanto, vai querer ajustar contas. É só uma questão de tempo. Quando passar esta fase de pressão, vai querer ajustar contas. E vai manter a força que tem e que sabemos que tem no aparelho. Vamos lá ver. Vamos ver os candidatos que, de alguma maneira, a derrota é simbólica. A tentativa de atribuir, e disso eu estou de acordo convosco, a tentativa de atribuir ao Jorge Moreira da Silva a responsabilidade também é típica deste aparelho. Não tem, evidentemente, Menezes impôs a sua candidatura. Mas impôs com a complacência da direção do partido. E impôs por uma razão, porque Menezes, diferentemente de outros candidatos, é um homem-chave no poder do Passos Coelho no partido. Posso só dizer uma coisa? É que o Menezes, ainda por cima, perdeu duas vezes. Perdeu no Porto e perdeu em Gaia. Já lá vamos a Gaia. Mas em Gaia já lhe estão a sacar a responsabilidade. Mas quer dizer, mais aquele setor Gaia, e em parte Porto, onde muita gente nas estruturas do PS é empregado de Gaia, não é? Que é outra coisa. Quer dizer, o grau de degradação a que isto se assiste, e eu acho que se deve falar assim mesmo. Deve-se falar assim mesmo. Um número significativo de estruturas no Porto encontraram emprego em Gaia. São funcionários da Câmara de Gaia. Portanto, a perda destes dois sítios e a animosidade que vai gerar este processo, porque este processo gera sempre uma animosidade, vai ser péssima conselheira e não sei o que ele irá fazer, mas não auguro nada de bom. Agora, é preciso também ver que há aqui outra derrota da direção do partido, é que todos os candidatos que tiveram derrotas emblemáticas são aqueles que estavam mais próximos da direção do partido. Eram os homens de mão de Passos Coelho. Carlos Abreu Amorim tem uma coisa que o distingue, quer dizer, para além de uma carreira truculenta nos blogs e nas coisas, tem uma coisa que o distingue, é o ódio ao Rio. Portanto, a candidatura de Menezes, Porto e Gaia, só tem uma estrutura única, e não é por acaso que eles são escolhidos. É o ódio ao Rio. Quer Menezes, quer Carlos Abreu Amorim, fizeram a sua carreira com o ódio ao Rio. E depois os outros candidatos, Moita Flores em Oeiras, por exemplo, foi um dos apoiantes mais indefectíveis do Passos Coelho contra Manuel Ferreira Leite. Portanto, o que acontece é que estes homens foram escolhidos neste contexto pela sua proximidade às posições da direção. Portanto, a derrota política na direção do PSD vai também porque estas escolhas não são ocasionais, não são meras más escolhas, que é a desculpa, não é? Más escolhas. Não, más escolhas desse ponto de vista também. Não, mas é mais do que más escolhas. Foram escolhidas exatamente pela sua utilidade para representarem uma linha de defesa de Passos Coelho, de Marco António, daquelas pessoas que estão na direção do partido. E desse ponto de vista há aí também uma ainda maior derrota. E agora, para não ser injusto, eu acho que a CDU teve um excelente resultado. Ganhar Loures é um excelente resultado. Loures é um sítio muito difícil. É um sítio onde retomar o poder que a CDU teve no passado, porque o que se diz muitas vezes é a CDU recuperou. Eu acho que isso é injusto. Eu acho que isso é injusto. Não, já lá vou ao CDS. Acho que isto é injusto, porque na realidade não se trata de uma mera recuperação. Trata-se, em alguns casos, de ganhar as câmaras já em contextos muito diferentes do passado. Portanto, evidentemente não há recuperação. Eu e o António fomos candidatos a Louros e sabemos bem que como Louros é complicado. Ganhar em Louros é politicamente muito significativo. E a CDU
diferentemente do Bloco de Esquerda, revela aquilo que é a qualidade da sua estrutura, da sua capacidade organizativa, da maneira como estrutura as autarquias, particularmente nas pequenas terras do Alentejo, em que as autarquias são um bastião contra o desemprego, são um bastião para absorver algum subemprego. Esperava que a CDU conseguisse ganhar Évora e Beja? As duas? Esperava. Isso, enfim, não constituiu grande surpresa. Louros é que foi surpresa. Mais do que Évora e Beja. Sobretudo porque em Louros o PS já tinha o dobro da votação da CDU. Exatamente. Agora, em autárquica, o CDS, eu acho que se a melhor declaração da noite foi do Manuel Pissarro, cuja felicidade interior eu percebo muito bem, quer dizer, apesar de ter perdido, ele manifestava a felicidade que qualquer pessoa séria sente em relação à situação do Porto. E também a felicidade de ter ficado à frente dos Filipe Neves. Não, Além da... A felicidade, a pior declaração da noite foi a de Paulo Portas. A declaração de Paulo Portas é ridícula. É ridícula, é irresponsável, é desleal com o seu parceiro, é Portas no seu pior. E desse ponto de vista, a comunicação social dá sempre o benefício ao infrator, porque pô-lo logo entre os vencedores. Ele ganhou algumas pequenas câmaras, algumas das quais até já tinham sido do CDS. O significado é escassíssimo em termos nacionais, porque ao mesmo tempo fez parte de coligações que levaram a enormes derrotas. Portanto, aquela coisa do penta... aliás, eu acho que as pessoas não podem ter complacência com Paulo Portas. Paulo Portas é o principal responsável de muitos aspectos da crise política que nós ainda hoje vivemos. Anda ali passando pelos pingos da chuva, como subitamente não tivesse nenhuma responsabilidade no que está a acontecer. Faz uma declaração cuja deslealdade ao seu parceiro de coligação, quer dizer, mostrando até que ponto hoje o governo é uma diarquia, não é? São dois governos, cada um para o seu lado, e indiferentes a essa circunstância. E faz, de facto, uma declaração de vitória absolutamente irresponsável e absolutamente ridícula. A vitória de Rui Moreira é emblemática sobre a condição dos independentes. Outro aspecto importante. Eu acho que estas eleições foram muito interessantes. Eu, aliás, se as quiser comparar com eleições do passado, não é fácil. Posso comparar com a eleição do PRD, que o PRD teve um bom resultado, e a primeira vez que Cavaco Silva teve uma maioria absoluta. São eleições que perturbam o sistema político, não apenas o jogo entre os grandes partidos. E a verdade é, como se vê também por estas eleições do passado, pode não ter continuidade. Mas em que é que perturba o sistema político? O fenómeno dos independentes, a gente pode dividir os independentes entre os ressabiados dos partidos, que aliás é uma típica acusação do aparelho, chamar-lhes ressabiados, é típica, e os verdadeiros independentes. Eu acho que isso é um erro. Hoje, neste momento, o fenómeno dos independentes com esta força, com estes votos, vai muito para além da mecânica intrapartidária. E a grande lição que se devia tirar em termos de legislação eleitoral, e que eu não vejo ninguém tirar, mas valia a pena tirar, e eu falarei dela quantas vezes for preciso, é que é necessário alterar a lei eleitoral para a Assembleia da República de maneira a permitir listas de independentes. Porque o sistema político não se reforma por dentro, tem que se reforçar por fora. Exatamente como estas listas de independentes deram uma lição aos partidos pelas suas más escolhas e pela sua incoerência de discurso a nível local, como aliás os votos nulos e brancos, cuja importância é grande, o fenómeno dos independentes mostra que os eleitores não estão satisfeitos com a hegemonia dos partidos na vida pública e o que se coloca na ordem do dia, mais do que alterações menores na lei eleitoral das autarquias, com isto termino, é permitir listas de independentes a deputados, de maneira que também na Assembleia da República os partidos pensem duas vezes antes de fazer as listas que estão a fazer. Segunda ronda, tenho 2 minutos para cada um. É uma boa ideia esta, Lopes Xavier, de independentes. Hoje já ouvimos duas sugestões de alterações de leis autárquicas. Uma suponho que por Blague sou frontalmente contra, que é a ideia de proporcionar a divulgação pública do conteúdo dos votos nulos. Imagino que não estão exatamente a medir o efeito que isso produziria sobre uma espécie de concurso, seria dinamitar... Um incremento... Claro, Mas isso acontece nos Estados o Unidos, fenómeno dos blogs, o fenómeno dos blogs e o fenómeno e aquilo que vemos, por exemplo, nos comentários dos jornais online mostram que se proporcionar a divulgação pública do insulto e do comentário da barbaridade, isso tem uma interferência nas eleições. E listas de independentes para o Parlamento? Nas listas de independentes para o Parlamento, eu acho que este resultado mostrou em vários sítios, não só no independente
paradigma, que para mim é o Rui Moreira, mas também nos outros, que eu também acho que não há bons e maus, mostrou que essa é uma forma de poder, aquilo que se chama normalmente reformar os partidos. E que quer dizer o quê? Quer dizer que os partidos têm de abandonar as suas práticas de imposição dos aparelhos, quer dizer que os partidos têm realmente de escolher candidatos de acordo com as preferências dos cidadãos e num espírito de serviço e não num espírito de construção de carreiras e de apoio em pirâmide. Fiquem sem perceber se era uma boa sou a ideia favor. admitir Sim, listas acho que tínhamos de detalhar bem como seriam as condições de acesso à candidatura. Esses requisitos iniciais tinham de ser equilibrados, mas acho que seria um bom fator. E ao contrário das autarquias, a possibilidade de fazer coligações. Um bom fator sim, um bom fator de pressão sobre a melhoria do sistema partidário. Um bom fator de pressão. Agora, deixem-me só explicar, concluindo, deixem-me só explicar porque é que eu digo que não fossem alguns erros crassos e o resultado seria diferente, e é por isso que eu não atribuo a mesma importância que vocês atribuem à perda dos votos. É um exercício simples, podem até considerá-lo fútil, mas os erros concentram-se, aquilo que eu chamo os erros, os disparates de aparelhismo e de proteção de apaniguados e de fiéis, concentram-se em zonas urbanas muito populosas. Com o Porto à cabeça. Pior ainda. Com o Porto, Gaia, Oeiras, Sintra, são aí. Se nós pegarmos nesses, o PSD perdeu, junto com o CDS, perderam 800 mil votos, qualquer coisa desse tipo. Se não tivessem sido cometidos esses erros, se esses locais, com a sua sociologia própria e a história eleitoral que têm, os resultados seriam completamente diferentes. Portanto, eu não consigo ver. Eu sei que os portugueses estão cansados do governo, insatisfeitos, mas não consigo ver essa punição, só se eu ocultar estes fenómenos concretos. Se eu quiser, não... Paulo Portas exagerou na noite das eleições? Exagerou um pouco. Um pouco? Exagerou. Claro que os líderes partidários não têm de se colar às derrotas, e sobretudo uma pessoa muito preocupada com a comunicação não tem que fazer um ar compungido quando realmente está satisfeito. E, portanto, não vamos agora exigir às pessoas que sejam falsas. Paulo Portas estava satisfeito, mostrou-se satisfeito. Mas há momentos em que temos de moderar a nossa... Só por causa do Penta, das 5 vitórias? Não, satisfeito em geral, as coisas ao CDS... Há uma mudança grande. A grande satisfação era pela malandrice que ele sentia que estava a fazer ao PSD. É o gosto da malandrice. Não nos podemos rir sempre. Em lugares públicos não nos podemos rir sempre. É a sua vez. É boa ideia esta de ter candidatos independentes às listas para a Assembleia da República? Eu acho seguramente uma coisa. É necessário personalizar, temos sistemas de personalização do voto para a Assembleia da República. Eu há muitos anos que defendo e já estudei tanto tempo que já tenho dificuldade em evoluir no meu próprio pensamento. Eu prefiro... Eu sou grande na Assembleia sobre esta discussão. E eu há muitos anos que acho que nós devíamos adotar um sistema eleitoral tipo alemão, com círculos uninominais, mantendo a proporcionalidade, porque a mera personalização das candidaturas obriga os partidos a terem uma atitude diferenciada. E se isso for combinado com sistemas de diretas abertas, eu acharia preferível essas aberturas. Porque há um fator de governabilidade que nós temos que também assegurar. Portanto, o passo que eu daria, e esse daria, rapidamente, uma nova lei eleitoral para a Assembleia da República, com um sistema misto tipo alemão, no respeito integral pela proporcionalidade no apuramento, haver círculos uninominais e a introdução de diretas abertas nos partidos, ou pelo menos nos grandes partidos. Nesse sistema, alterar a lista dos nomes. Isaltino, Valentim Loureiro, Luís Filipe Menezes seriam... Claro que sim, esse é o efeito perverso. Isso era perverso. Mas eu prefiro... Você faz esse lote, mas a verdade é o seguinte, é que o Menezes foi candidato e perdeu. Não. E aliás perdeu duas vezes. Isto perdeu pode no Porto ser, e perdeu em... Isto pode ser o efeito perverso, mas isso também lhe dá a si possibilidade, se quiser concorrer em Coimbra ou no Porto, sozinho, eu de tenho entrar para no mim o Parlamento. seguinte, o eleitorado tem revelado uma sapiência extraordinária em corrigir... Se puder ser independente, não é no sistema... Tem revelado uma sapiência extraordinária em corrigir os erros dos partidos.
Quando o erro é menor, a coisa passa. Quando o erro é grosseiro, o eleitorado castiga. E essa função é muito importante. Agora, António, nós podemos fazer as interpretações que quisermos sobre o ato eleitoral. Eu garanto o seguinte, eu andei 3 semanas, de manhã à noite, a calcorrear as ruas e a falar com pessoas. Mais do que das outras vezes. Muito mais do que das outras vezes, porque além de mais, porque como as televisões boicotaram estas eleições, não tínhamos outra coisa. Eu não tenho dúvidas nenhumas, ouvi o que é que as pessoas tinham a dizer. E sobre o que é que as pessoas querem de mudança. Ouça, isso não é maior, é porque não confiam ainda que existe uma alternativa. Tem receio, exatamente, isso eu não discuto isso. Ouça, portanto, não tenho a menor das dúvidas. E, portanto, não está expresso nos votos. Ou o Presidente da República, os partidos, o Governo, as troicas, rapidamente refletem sobre o que está em causa, ou então eu acho que vamos ter um sistema de ruptura muito mais grave. Porque isto foi a forma bastante polida com que o eleitorado quis dizer basta. Quer dizer, e acho que foi uma forma que devemos estar muito agradecidos pela forma como foi. Agora, isto tem que mudar rapidamente. Vou também dizer outra coisa. Eu também contactei para recolher os materiais de campanha com um pouco para o país todo, com muitas campanhas locais, quer não só do PSD, mas do PS, do Bloco de Esquerda. E no caso das campanhas do PSD, o espírito dos militantes a nível local não corresponde em nada à descrição que é feita a nível nacional por jornalistas de Lisboa sobre a situação no PSD. Há uma enorme insatisfação com o governo. Há um enorme sentimento de ofensa em alguns casos. Por exemplo, é possível falar com ferroviários do PSD, há muitos anos do PSD, por exemplo, no entroncamento, e perceber até que ponto eles se sentem atacados na sua dignidade. Ou encontrar pessoas em pequenas autarquias do norte do país em que as bases do PSD têm exatamente uma atitude que nunca se encontra descrita pela maneira como se trata. Eu, por exemplo... No entanto, o Pacheco Pereira prevê um congresso albanês, isto é, de votação com mais de 90%, por uma razão, para o líder e para a direção. Partidos como o PSD... Os ferroviários estão em paz. Por favor. Não, por uma razão. Porque o grande problema que tem partidos hoje como o PSD e o PS, o problema é idêntico, é que se criou uma superestrutura que entre os militantes, e em particular entre os eleitores, porque é importante encontrar maneiras de participação dos eleitores, não apenas dos militantes inscritos, até porque há muita viciação das listas eleitorais, essa superestrutura hoje detém um controle em vários sindicatos de voto. E, portanto, se não houver um alargamento do número de pessoas que votam, e isso tem que se utilizar sistemas como fizeram os franceses, de permitir que os eleitores registados e os simpatizantes possam ter um papel nas escolhas, é muito difícil mudar partidos como o PS e o PS, como aliás o António Costa sabe para o PS e como eu também sei bem para o PSD. É neste ponto que fecha a quadratura do círculo. 2 a 8 dias, António Costa, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate. Até para a semana.